Então, eu quero me apresentar primeiro. Meu nome é Charles Miquel. Como a pastora falou, eu sou casado com a Karine e tenho 2 filhos. O André, que até hoje está completando 8 anos. O André completa 8 anos hoje. E tenho o Davi, que tem 6 meses. É um bebezinho, né? Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui, porque Deus sabe que nós somos falhos. E Ele permite que vasos com falhas, com pecados, com dificuldades, possam levar a sua palavra. Aleluia! Porque todos nós somos pecadores, amém? Não tem ninguém que não peque, diz a Bíblia. E Deus nos ama muito. E é motivo de grande alegria poder estar aqui. Glória a Deus. Poder estar aqui, compartilhar o que Deus põe no meu coração. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, pode abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Oh, glória! Romanos, capítulo 3, versículo 23. Glórias a Deus. Todos acharam? Romanos 3, 23. Glória a Deus. Então, eu passo a ler. Amém? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Esse versículo, irmão, diz que todos pecaram. Não tem um ser humano que não pecou. E isso começou lá no Jardim do Éden, quando Deus deu uma ordem para Adão. Ele falou para Adão, né, para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comeres, certamente morrerás. E o diabo, ele é astuto, como a irmã falou, né, para vocês tomarem cuidado. Por quê? Quando o diabo foi tentar, ele não foi tentar Adão, que recebeu a ordem direta de Deus. Foi tentar a Eva, que não ouviu Deus. Estão entendendo? Ele foi no ponto mais fraco. E como Adão amava a Eva, né? Era osso nos ossos, carne da minha carne, ele ficou sensibilizado e acabou aceitando aquele convite e pecou contra Deus. Então, o diabo, ele vai atacar sempre o ponto mais fraco. Eu pergunto para você essa noite, qual é o teu ponto mais fraco? Cada um de nós sabe, eu tenho o meu ponto fraco. Cada um de nós tem um ponto fraco. Não existe super-homem e nem super-mulher. Então, em cima desse ponto fraco, precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos pedir sabedoria para Deus para não cair no nosso ponto fraco. Porque Adão e Eva caíram e pecaram. E Deus falou que a morte viria sobre eles. Isso Deus decretou. Então, lemos aqui que todos pecaram e destituíram na glória de Deus. Agora, eu quero voltar em Gênesis. Eu estava falando da queda do homem. Pode abrir em Gênesis capítulo 3. Aleluia, Deus! Só que o que acontece, irmãos? Com o pecado veio 2 tipos de morte. Até de primeiro momento, Adão e Eva pensou, mas nós estamos vivos, não aconteceu nada. Só que agora a morte física era somente uma questão de tempo. Eles iam morrer fisicamente, que antes eles não morreriam. E entrou a segunda morte, que é viver a eternidade longe de Deus. Essa é a pior morte. E com o pecado entrou isso. Só que, irmãos, Deus nos ama muito. Aleluia! A Bíblia diz que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E Deus não nos criou para ir para o inferno. Deus quer nos levar para o céu. Mas a morte veio, porque Deus decretou essa lei. Se pecar, certamente morrerás. Então, Deus criou um plano. Qual foi o plano? Alguém tem que morrer essa morte. Alguém tem que pagar esse preço. Alguém tem que pagar essa dívida. Mas quem? Alguém que é santo. Ninguém pode pagar uma dívida que está devendo. Tem que ser santo. Aí então entra Jesus.
Por isso, irmãos, sem Jesus, todos nós estaremos perdidos para sempre. Aleluia. Aleluia. E aí, então, a primeira vez que Deus fala do seu plano na Bíblia é Gênesis 3,15. Eu vou estar lendo, ó. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. É a primeira vez que ele fala sobre o seu plano de salvação. Passo a ler, ó. E porém, inimizade entre ti e a mulher. Está falando com a serpente, né? E entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça. Esse descendente aqui do versículo 15, ele está se referindo a Jesus. É a primeira vez que aparece Jesus na Bíblia, é Gênesis 3,15. O seu descendente. É um descendente específico. Está falando de alguém que viria e pisaria na cabeça de Satanás. Essa é a promessa de Deus lá em Gênesis 3,15. Para resgatar a humanidade da perdição. E algo que me chama a atenção é o versículo 21 do mesmo capítulo, que diz assim, ó: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os vestiu. Aleluia. Então, irmãos, depois que o homem pecou, que a mulher pecou, eles perceberam que estavam nus e tiveram vergonha. O pecado gera vergonha. Você já viu na televisão quando algum assaltante é pego em flagrante, vai preso, qual é a fisionomia dele? Como é que ele age? Ele baixa a cabeça, ele tampa o rosto. Por quê? Porque tem vergonha. Porque o pecado gera vergonha. E aí então Adão e Eva viram que estavam nus, estavam com vergonha, pegaram folhas para se cobrir. Mas o que Deus fez? Aqui no versículo 21, a gente leu que Deus fez vestimentas de pele de animal. Então Deus fez uma roupa com a pele do animal. Para fazer uma roupa com a pele do animal, eu tenho que sacrificar o animal. Eu tenho que derramar o seu sangue. E isso aqui está apontando para a cruz do Calvário. Por quê? Porque para Deus tampar o nosso pecado, tampar a nossa vergonha, Jesus teve que derramar o seu sangue. Amém, irmãos? Estão entendendo? Aleluia. Esse versículo é o segundo versículo da Bíblia que aponta para Cristo, para Jesus, para a sua obra que ele fez na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Então, quando nós aceitamos a Cristo, né, porque quem não tem Jesus está morto. Quem não tem Jesus está sobre o domínio daquela lei lá de Gênesis. Se comeres, certamente morrerás. Ou seja, todo ser humano, ele já nasce condenado ao inferno. Essa é a situação do homem. Porque todos pecaram, como eu li no início. Então, quando o homem não tem Jesus, ele está morto para Deus. O seu espírito está morto. Por isso que o homem tem que nascer da água e do Espírito. Aleluia. Então, quando eu aceito a Jesus, eu dou esse passo de fé, o que eu estou fazendo no mundo espiritual? Eu aceito o sacrifício de Jesus. O meu pecado, que gera morte, eu transfiro agora para Jesus. E como ele já morreu, ele já pagou o preço, eu estou livre. E o caminho para Deus é novamente aberto. Eu tenho acesso agora a Deus por causa de Cristo. Esse é o plano da salvação. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, todos aqui já aceitaram Jesus? Amém? Amém. Tem alguém que não aceitou ainda? Todos aceitaram? Então vamos orar agora. Amém? Para que todos tenham essa bênção, tenham seus pecados apagados e perdoados, tenham acesso ao trono de Deus. Amém? Esse é o primeiro passo. Então, irmãos, agora que todos aceitaram a Jesus, nós estamos limpos. Amém? Então eu quero ler com vocês uma parábola. Vamos lá para Mateus, capítulo 13, versículo 24. Mateus 13, 24. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Mateus 13, 24. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? Amém. Glória a Deus. Capítulo 13, versículo 24. Tá? Oh, glória a Deus. Eu passo a ler assim. Ó.
propôs, né, Jesus aqui, tá? Propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa terra no seu campo. Amém? Aqui está falando que Jesus semeou a boa semente no campo. Aleluia. Quem é esse campo? É o meu coração, é o teu coração. Aleluia. Jesus, ele semeou a boa semente, a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele colocou a palavra dele dentro do teu coração. Por isso, como eu já falei, nós estamos limpos, restaurados, perdoados, libertos, livres, para ter comunhão com o Pai, para ter comunhão com o Espírito Santo. Essa é a nossa condição. Amém? Amém. Mas, no versículo 25 diz assim, ó: mas quando os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, irmãos, tem a boa semente, que é a palavra de Deus, mas o versículo 25 diz que nós temos um inimigo e ele veio semear o joio. O joio, ele simboliza o pecado. Então nós estamos numa batalha. Existe Deus que nos ama, que nos salvou, que quer nos levar para o céu, mas temos um adversário que ele veio para matar, roubar e destruir. E como é que o inimigo semeou o joio? Algo que falou muito forte ao meu coração. No versículo 25, os homens dormiam. O joio veio quando os homens dormiam. Irmãos, precisamos vigiar. Não estou falando de dormir à noite o sono. Todo mundo precisa dormir o sono. Mas é viver uma vida distraída. Uma vida que o pecado seduz. Esse é o joio. Esse é o perigo de nós nos afastarmos do caminho do Senhor. Nós não podemos dormir. Temos que estar atentos, vigilantes. Porque o pecado é esse joio. E sabe como é que começa, irmãos? Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não faz mal. Isso aqui todo mundo faz. Mas eu não sou todo mundo. A Bíblia diz que a porta para o céu, o caminho é estreito. Mas a perdição, o caminho é largo. Então, qual é a diferença de caminho estreito e largo? No caminho largo, eu posso fazer o que eu quero, não tem restrição. No caminho estreito, tem restrição. Eu vou passando, coisas têm que ficar para trás. Amém? Na vida de vocês, coisas precisam ficar para trás. O quê? O pecado. Aquilo que te afasta de Deus. E eu pergunto para você, o que é pecado? Pecado, irmãos, é falta de amor. Todo pecado tem na base falta de amor. Por exemplo, se eu mentir para o pastor, eu não estou amando ele. Eu vou mentir para quem eu amo? Se eu roubar, eu estou amando aquela pessoa que eu roubei? Se eu tiver inveja, se eu trair a minha esposa, se eu for desonesto, todo pecado, irmãos, é falta de amor. Ou para com Deus, ou para com o meu próximo, ou para com o meu corpo. Na Bíblia não está escrito que usar cocaína é pecado, porque até então não existia essa droga. Mas destrói o corpo, destrói o templo do Espírito Santo. Eu não estou amando o meu corpo quando eu uso droga. Então usar droga é pecado. Fumar é pecado, por quê? Porque destrói o meu corpo, dá câncer, infarto, um monte de doença. Ficar bêbado é pecado? Pecado porque destrói meu corpo. Meu corpo é feito para glorificar o Senhor. Então, irmãos, se você tem dúvida em algo que é pecado, coloque ele no prisma do amor e veja se está faltando amor para com Deus, para com o meu próximo ou para com o meu corpo. Se não faltar amor com nenhum desses três, não é pecado. Estão entendendo, irmãos? Aleluia. E a Bíblia, ela nos orienta o que é pecado. Gálatas 5,19. Se alguém quiser acompanhar, eu vou estar lendo rapidinho para vocês. Tá? Ali tem uma lista de coisas que nos afastam de Deus.
Por que nos afastam? Porque é desprovido de amor, não tem amor, e Deus é amor. Olha só, Gálatas 5,19, obras da carne, tá? Prostituição, tá? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúme, iras, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgia e coisa semelhante a esta, acerca de que vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o pecado, esse joio, pode nos tirar o reino de Deus. Por isso que nós não podemos dormir, temos que estar atentos, vigilantes, alerta, orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando o Senhor. Amém? Amém. E o Espírito Santo vai te guiar. A Bíblia diz em Salmos 25:12, aquele que teme o Senhor, este mostrará o caminho que deve escolher. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Ele quer te ensinar. Precisamos ter um ouvido sensível à sua voz. E precisamos dizer não para o joio, não para o pecado, e não para o sono espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. Voltando para a parábola, no versículo 26, né? Mateus 13, voltando aqui, versículo 26. Olha só o que diz a Bíblia. Quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Por que o joio apareceu? Porque ficaram distraídos. E aí o inimigo veio e plantou o mal. E o mal cresceu junto com o bem. Só que qual é o problema? O joio é venenoso. O joio ele mata a plantação ao redor. O pecado é venenoso. Ele quer matar, roubar e destruir. Ele quer nos afastar de Deus. Ele quer, como a irmã falou, aleluia, não só machucar a minha vida, mas as pessoas que estão à minha volta. Isso é o pecado. Isso é obra de Satanás. Matar, roubar e destruir. Mas para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Amém? Amém. Versículo 27. Então, indo ter com ele, os servos do pai de família lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como está cheio de joio? Então, irmãos, aqui o joio, como eu falei, representa o pecado. E o joio, a planta existe, tá? Ela cresce junto com o trigo e ela tem fungos. E esses fungos deixam o joio venenoso. Uma pessoa dominada por Satanás, ela é venenosa, ela é tóxica, ela faz mal, ela contamina, né? E que nós possamos pedir para Deus ser pessoas como o trigo, pessoas que alimentam, porque o trigo alimenta. O pão vem do trigo. O pão alimenta, que nós possamos alimentar as pessoas e não envenenar as pessoas. Aleluia. Eu pergunto para você, o que tem saído da tua boca? São palavras que alimentam ou palavras que envenenam? Isso vai mostrar o quão cristão eu sou, o termômetro, porque Jesus disse: conhecereis a árvore pelo fruto. Que fruto eu estou dando? Irmãos, e o joio é muito parecido com o trigo. Muito parecido. Mas tem uma diferença. O joio não dá fruto e envenena. O trigo dá fruto e alimenta. Essa é a diferença. Amém? E interessante que o joio tem a semente, tem o fruto. Isso representa a palavra de Deus. O cristão verdadeiro sempre tem uma palavra de Deus. Sempre que alguém chegar para mim triste, cabisbaixo, eu vou ter uma palavra de Deus para aquela pessoa, para levantar ela. Amém? Que possamos ser assim, como o trigo, alimentar as pessoas. E Deus nos deu dons e talentos. Nós temos de Deus dons e talentos. E Deus quer nos usar. Precisamos buscar a Deus, saber, Senhor, qual é o dom, o talento que o Senhor me deu? Eu quero ser usado na tua obra. Eu quero, Senhor, fazer o teu nome crescer, prosperar. Eu quero, Senhor, ser um instrumento para tirar as almas do inferno. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? E que nós possamos ser agentes de Deus aqui na terra para saquear o inferno. Irmãos, Jesus fez um milagre, por exemplo, de multiplicar os pães. Tinha dois peixes e 5 pães. E ele fez um milagre. Ele multiplicou.
mas quem distribuiu foram os discípulos. Os braços e as mãos dos discípulos distribuíram para 5.000 homens os pães e os peixes. E assim, irmãos, Deus fez um milagre, Deus deixou a palavra, mas é eu e você que vamos repartir isso com os outros. É função nossa. Ide por todo mundo fazer discípulo. Amém? Amém. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Então, conhecereis a árvore pelo fruto. Precisamos ter frutos do Espírito. Vamos voltar em Gálatas. Eu li para vocês uma lista de pecados que nos afastam de Deus. Agora eu quero ler para vocês os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Esses são os frutos do Espírito. Eu pergunto para vocês, que frutos eu tenho dado? Os da carne ou do Espírito? Vai mostrar o quão espiritual eu sou. Os meus frutos. Não o que eu falo, mas o que eu vivo. Amém? Glória a Deus. Amém. Dando sequência aqui, irmãos. Agora nós vamos voltar lá para a parábola novamente. Versículo 28. Tá? Mateus, nós estamos indo e voltando. Mas estão conseguindo acompanhar, amém? Estão entendendo? Amém. Isso é o mais importante. Glória a Deus. Versículo 28. Diz assim, ó. Respondeu-lhe, um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos, queres que vamos arrancá-lo? Então Jesus disse que foi um inimigo que semeou esse joio, semeou esse pecado. Irmãos, eu quero dizer para vocês, esse versículo bíblico está falando de um inimigo nosso, mas você sabia que nós temos 3 inimigos? Todo ser humano tem 3 inimigos. Primeiro, a carne. A nossa natureza adâmica, nossa natureza caída, ela peleja contra o nosso espírito. A Bíblia diz lá em Gálatas que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. A nossa carne, ela deseja as coisas desse mundo, as coisas que afastam de Deus, os prazeres. Eu vejo, não é pecado tu se alegrar e ter prazer, mas se esse prazer machucar alguém é pecado, estão entendendo? Deus tem muitas coisas boas para a minha vida e para a tua vida, mas se o meu prazer machucar o meu próximo, o meu corpo ou a Deus, isso Deus não se agrada. Estão entendendo, irmãos? Então, a nossa natureza, ela sempre tende a puxar nós para longe de Deus. E como é que eu venço essa natureza? Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a mim mesmo? Quando eu tiver vontade de fazer alguma coisa que me faz mal, eu dizer não e dizer sim para Jesus. Quando o pecado vem, eu digo não. Quando o joio vem, eu digo não. Quando o inimigo lança um pensamento, um dardo inflamado, vamos fazer isso, vamos usar droga, vamos beber, vamos fazer coisas erradas, eu digo não. Eu digo não para o pecado e sim para Jesus. Assim eu venço a carne. Amém? Dizendo não para o pecado. Outro inimigo nosso, irmãos, é o mundo. Esse mundão lá fora, ele conspira contra Deus. Os valores desse mundo são contrários aos valores de Deus. Por exemplo, se você chegar na roda de amigos, né, do bar, eles só vão dar conselhos para o buraco, coisas ruins. Eles vão te pressionar a voltar à vida antiga. E você tem que dizer não. Tem que dizer, maior é o que vive em mim do que está no mundo. E Jesus é maior do que esse sistema. É maior que essa cadeia que é os vícios. Os vícios é uma cadeia. Aquilo que é um prazer na minha vida não pode me prender. Tudo aquilo que me prende não vem de Deus, faz mal. Estão entendendo, irmãos? Então precisamos vencer o mundo com Jesus. E o outro inimigo é esse aqui do versículo, que é Satanás. Ele lança dardos inflamados. O que é isso? São pensamentos. Todo pensamento que for contrário a Deus e à vontade de Deus vem do inimigo, vem de Satanás.
E eu preciso dizer não para esse pensamento, porque senão ele vai me matar, roubar e destruir. Porque é o que o diabo sabe fazer: matar, roubar e destruir. Amém, irmãos? Então eu tenho que dizer não para os pensamentos que é contrário à palavra de Deus. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ser abençoado, livre, liberto. Deus vai te colocar em um lugar de honra. Ele vai te usar com seus dons e talentos. Ele vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena buscar o Senhor, ser fiel. Valeu a pena. Porque Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Ele tem grandes coisas para a minha vida e para a tua vida. Se você está vivo, é porque tem um propósito. Porque era para você ter morrido. Você sabe que será para você ter morrido. Eu quantas vezes acabei de morrer, mas eu não morri porque Deus tem um propósito. Quem tem promessa não morre. Aleluia. Só depois que se cumprem as promessas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se eu não fizer a minha parte, não se cumpre. Somente eu posso impedir um plano de Deus na minha vida. A Bíblia diz que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. A não ser que eu não queira. A não ser que eu diga que eu não queira. Aí Deus não pode fazer nada. Por quê? Porque temos o livre-arbítrio. Ele respeita a minha e a tua vontade. Ele não é como o diabo que invade a casa. Ele está à porta e bate. Se você abrir, ele vai entrar e vai cear com você. Amém? Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Vamos para o versículo agora 29. Diz assim, ó: porém, ele disse, não. Porque no anterior estava falando de arrancar o joio, né, no meio do trigo. E aí ele fala, porém ele disse, não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Olha só, irmãos, como a palavra de Deus ela é tremenda, né? Porque se você ler, depois quiser ler abaixo, Jesus vai explicar a parábola do joio do trigo. E a explicação de Jesus é o seguinte: o trigo são os filhos de Deus e o joio é o filho do diabo, aqueles que não têm Jesus, aqueles que estão no mundo. Só que nesse momento que eu estava lendo, Deus tocou no meu coração para falar do nosso coração como um campo que tem trigo e joio. Estou conseguindo entender? Que no meu coração, que é um campo, tem trigo, que é a palavra de Deus, mas que o inimigo também vem querer semear joio no meu coração, para que esse joio venenoso mate o trigo e eu me afaste de Deus. Estão entendendo? E aí Deus mostrou para mim o que devemos fazer para que isso não aconteça no meu coração. Estão entendendo? Mas a mesma parábola, Deus pode usar de uma outra interpretação, que é a que eu vou falar agora, que o trigo são os filhos de Deus e o joio os filhos do diabo. E aqui eles falam, por que tu arranca o joio já para não estragar o trigo? Né? Aqui é a pergunta da parábola. O que eu vejo, irmãos? Eu também já fui joio. Você também já foi joio. E se Deus arrancasse o joio naquela época? Nós seríamos queimados no fogo do inferno. Então Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele deixa o joio esperando que ele se converta em trigo. Amém? E é possível, glória a Deus, é possível o joio se converter em trigo. Porque eu já fui joio. Você já foi joio. Deus é misericordioso, irmãos. Por isso que não arranca antes do tempo. E também Ele quer provar o trigo. Agora nós somos trigo. Nós não somos mais joio. Amém? Nós somos trigo. Só que nós vamos ter contato com o joio desse mundo. E eu pergunto para você: você vai ceder para o joio ou vai permanecer firme como trigo para ser recolhido no celeiro do Senhor? É uma escolha minha e tua. Amém? Então, irmãos, a Bíblia diz que Deus prova para nos aprovar. Nós somos provados. E quem permanece fiel é aprovado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim, ó, que a salvação é de graça e pela fé. Isso não vem de vós.
é dom de Deus. Então, nada do que eu fizer vai melhorar a obra de Jesus na cruz. O que ele fez foi completo, está pronto e acabado. Eu recebo pela fé. Amém? Amém. Mas a Bíblia diz em Tiago 2,26 que a fé sem obra é morta. Então, não basta dizer que eu tenho fé. Eu preciso que os meus frutos testifiquem da minha fé. Senão a minha fé é vã. Minha fé é morta. Amém, irmãos? Amém. Então, quais são os frutos? Eu já listei para vocês. Frutos do Espírito. Eu preciso ter amor, paz, alegria, longanimidade. Ser uma pessoa boa, mansa, fiel. Isso são frutos do Espírito. E deixar Deus me usar para abençoar outras vidas. Deixar eu ser trigo para alimentar outras vidas. Não ser joio para envenenar, mas trigo para alimentar. Amém? Amém. Versículo 30 diz assim, ó: deixei crescer ambos, o trigo e o joio, juntos, até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas colhei o trigo e recolhei no meu celeiro. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos no tempo da graça, no tempo da misericórdia. Temos a oportunidade. Deus está esperando o joio se converter em trigo. E nós fizemos parte desse processo, pregando a palavra, para que o joio se transforme em trigo. Mas vai chegar um momento que isso vai acabar. Vai chegar um momento que o tempo da graça vai findar. Quando? No fim dos tempos, diz aqui a Bíblia. E aí não tem mais oportunidade. O que foi, está acabado. Quem é joio vai ser lançado no fogo. Quem é trigo vai ser colhido no celeiro. Por isso, irmãos, nós temos tempo. Quanto tempo? Não sei. Precisamos aproveitar bem esse tempo. Amém? Ser trigo, incentivar as pessoas a buscar a Jesus. Amém? Porque esse dia virá. Mais cedo ou mais tarde virá. E aí então não terá mais o que fazer. Iremos prestar conta com o nosso Deus. E eu quero que eu e você, todos nós, sejamos trigo para passarmos a eternidade ao lado do nosso Deus e Criador e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, não adianta eu ter uma religião e não frutificar. Não adianta dizer que eu tenho uma fé, mas a minha vida, as minhas atitudes, as minhas escolhas negam essa fé. Eu preciso ter harmonia entre aquilo que eu falo e que eu vivo, senão eu sou hipócrita. Por que Jesus chamou os fariseus de hipócrita? Sepulcro caiado, hipócrita. Porque eles conheciam a lei, eles sabiam a lei mais que todo mundo, mas não vivia, não praticava. Falava uma coisa e vivia outra. Isso é hipocrisia, irmãos. Que nós possamos ser sinceros diante de Deus. Senhor, irmãos, eu oro a Deus: Senhor, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Eu não quero ser hipócrita, eu quero ser uma pessoa que viva a vontade de Deus. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Precisamos ser sinceros com o Pai. Chega para Deus: Senhor, tem algo na minha vida que o Senhor não se agrada, me mostra, que eu vou abandonar, eu vou deixar de lado. Eu quero te servir de todo o meu coração. Eu quero ter mãos limpas e coração puro. Eu quero ser um adorador que o Senhor está procurando. Lá em João 4,24 ele diz: vem, a hora já chegou. Eis que estou procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. E eu quero ser achado como um desses. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, Senhor, sonda o nosso coração. Amém? Irmãos, eu vejo como é importante a igreja estar unida. O corpo de Cristo está unido. Porque quando o corpo de Cristo está unido, o poder de Deus se manifesta. Irmãos, antes de Jesus subir aos céus, ele fala: não vos ausentei de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder veio, o Pentecoste veio, quando a igreja estava unida, reunida no cenáculo, 120. Irmãos, 500 viram Jesus subir aos céus. Passou-se 10 dias, só tinha 120. 380 foram embora e perderam a maior oportunidade da sua vida, ser batizado, impactado pelo Espírito Santo em línguas, como está lá em Atos 2 registrado. Eles perderam.
Porque eles não estavam no corpo, eles não obedeceram à ordem de Cristo, que é permanecer até que do alto sejais revestidos de poder. Então, irmãos, permaneça, fique, congregue, porque Deus se manifesta. Amém? Não perca aquilo que Deus tem para a sua vida por negligência, mas busque, porque Ele vai se revelar a ti. Amém? Não podemos deixar o que é secundário sufocar o principal. Nós não podemos deixar as coisas desse mundo sufocar Jesus no meu coração. Amém? Porque Ele é o principal. Jesus é o principal. E todos os nossos relacionamentos, eles têm que ter amor. Porque se eu me relacionar com a pessoa sem amor, esse relacionamento ele é vazio e interesseiro. Só quero arrancar algo. E Deus não é assim. O amor de Deus, Ele quer servir. Jesus disse, eu vim para servir. E nós precisamos aprender com Jesus. Amém? E vale a pena. Vale a pena. Promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Provérbios 3, 12. Vou ler para os irmãos. Promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Santo é o teu nome. Santo é o Senhor. A terra está cheia da tua glória. Provérbios 3, 12. Fala assim, ó. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata, dá mais lucro do que o ouro, mais preciosa do que rubis. Tudo o que pode desejar não se compara a ela. Longura de dias há na mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, todas as suas veredas são de paz. É a árvore da vida para os que abraçam. Bem-aventurados são os que a retêm. Amém? Amém. Promessa para a minha vida e tua vida. O que mais nós queremos, irmãos? Longos dias, a vida abençoada, ser cheio do Espírito Santo, ter o amor de Deus, ter a comunhão com os irmãos. Isso só em Cristo. Fora de Jesus não tem. Fora de Jesus é só interesse. Eu vou dar isso aqui porque eu vou receber aquele outro. Eu tenho amigo quando eu tenho dinheiro. Quando eu estou sem dinheiro, todo mundo vira as costas para mim, eu não sirvo mais para ninguém. Assim é o mundo, irmãos. Mas Jesus não é assim. Jesus, Ele vai ao encontro do perdido. Ele vai ao encontro do necessitado. Ele disse que Ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele nos amou. Ninguém nos ama mais que Cristo. Ninguém daria a vida para morrer no meu lugar. Somente Jesus. Amém? E para finalizar, irmãos, Salmo 128 diz assim, ó. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Amém? Isso é promessa de Deus. Vale a pena. Vale a pena, irmãos. Deus mudou a minha vida. Eu com 19 anos tinha uma depressão muito forte. Passou a ideia de suicídio na minha cabeça. Eu com 19 anos de idade, estou com 40 hoje, isso já faz 21 anos. E aí então, nessas condições, eu busquei a Jesus, eu fui atrás, me converti e Deus mudou a minha vida. Deus restaurou a minha sorte. Fui melhorando, consegui me formar, que eu estava estudando, casei, com a Karine, temos 2 filhos, uma família abençoada. Estamos aí, agora, ao invés de ser um problema para as pessoas, eu estou ajudando quem tem problema. Amém? É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Então, se Ele fez em mim, quer fazer com todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Tem pessoas, né? Você conhece que quando o camarada tem muito dinheiro, é paparica, é amiguinho, né? Está sempre ali, né? Alisando. E o camarada que não tem, fica ali. Muitos fazem isso, não é? Muitos fazem. Mas Jesus não. Jesus ama todos igual. Pode ser o menor ou o maior. Ele ama a todos de igual forma. Então Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de atitudes.
aquilo que tu fizer com a tua vida, isso vai contar para Deus. Agora, Ele ama a todos igual. Aleluia. E não quer dizer que Ele ama, não vai para o inferno. Porque o jovem rico, ele chegou para o jovem rico e disse: vende tudo que tens, me segue. E ele virou as costas, saiu triste. Jesus amava ele, mas ele não foi salvo, porque ele decidiu virar as costas para Jesus. Amém? Então o fato de Ele nos amar, Ele ama todos, Ele ama o perdido. Mas se o perdido não amar Ele, como lemos aqui, o joio será lançado no fogo. Mas irmãos, eu quero animar vocês a buscar a Deus, a orar, sabe? Tira no teu dia um momento de particular, tu e o Senhor. A Bíblia fala, né? Fecha a porta no teu canto, busca Deus no secreto. Tenha um momento de comunhão, você e Deus, todos os dias. Leia a palavra, peça para o Espírito Santo ministrar no coração a revelação da palavra. Faça, busque o Senhor, que Ele vai se revelar. Ele vai te levantar, Ele vai te usar. E você será uma grande bênção aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu quero orar pelos irmãos. Glória a Deus. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai. Viemos até aqui, Senhor, porque te amamos. É para ti, Senhor. Tudo é para ti, Senhor. Deus, assim como o Senhor me resgatou, o Senhor, só eu e o Senhor sabe da onde o Senhor me tirou. Senhor Jesus, se o Senhor não tivesse me alcançado, eu acho que nem vivo estaria hoje. O Senhor sabia o sofrimento, a prisão, a dor que eu vivia. E o Senhor teve misericórdia. E o Senhor me restaurou. Até hoje o Senhor trabalha na minha vida. Sempre vai trabalhar. Mas Deus, olhando para trás, 21 anos, Senhor, eu digo, valeu a pena. Obrigado, Senhor. Valeu a pena. Obrigado, Senhor. Deus, e que o Senhor possa ajudar esses homens, Senhor, a se levantar. Deus, para ti, tudo é possível. Não há impossível para ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa inundar cada coração agora com a tua glória. Espírito Santo, que o Senhor possa sarar os traumas, Senhor. Deus, todos nós passamos traumas, passamos medos, nós fomos frustrados, Senhor. Pessoas que eram para ter nos ajudado, nos abandonaram, Senhor. Pessoas nos machucaram, nos deixaram de lado, Senhor. Pessoas que deveriam ter nos acolhido, Senhor, viraram as costas para nós. Mas nós declaramos agora, no mundo espiritual, que nós perdoamos a todos. Nós perdoamos. Declara, irmão, eu perdoo a todos que me ofenderam. Em nome de Jesus. O perdão é a chave da libertação. Jesus morreu para perdoar pecados. Que nós possamos perdoar a todos aqueles que nos ofenderam, nos machucaram, nos humilharam. Em nome de Jesus, nós declaramos, abrimos o nosso coração para ti, Espírito Santo. Enche, Senhor. Enche cada coração com a tua glória, Senhor, com o teu poder. Sara, Senhor, cada coração em nome de Jesus. Os seus traumas, seus dilemas, Senhor. As suas angústias, feridas. O Senhor possa estar sarando em nome de Jesus. Espírito Santo, só que o Senhor conhece, sonda, que o Senhor possa sarar, Senhor, cada coração em nome de Jesus. Senhor, revigora, dê força, ânimo, dê força, Senhor, para dizer não para o pecado, para dizer não para o joio e dizer sim para ti, Jesus. Dizer, eu quero ser trigo, eu quero ser uma bênção, eu quero alimentar, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa usar cada homem aqui, Senhor, e cada mulher. O Senhor entregou 12 talentos. Use cada um deles, Senhor. Use, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam ser cheios do Espírito Santo. Que eles possam ter um fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, fidelidade, mansidão, bondade. Em nome de Jesus.
E eu declaro, eles serão uma bênção, eles deixarão um legado, eles serão os filhos amados do Senhor, em nome de Jesus, e passarão a eternidade no celeiro do Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro isso em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Boa viagem, saúde para a família. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi muito bom te ver. Amém. Vamos se ver com ele de novo. Santo. Deus que sabe. Amém. Glória. Um abraço para a molecada lá. Amém. Glória. Obrigado, cara. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior tão bem. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa o que você. Aleluia, santo. Que importa que Ele te ama, irmão. Louvado seja Deus. Ele não desiste. Nós é que desistimos do Senhor. Exaltado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Ele é santo. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não desiste não. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Louvado seja Deus, amém? Deus queira essa noite você. Deus queira ser feliz, exaltado seja Deus. Porque Ele não desiste. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. E Ele se importa muito, como já foi mencionado, né? Ele nos escolheu primeiro, exaltado seja Deus, amém? Levante suas mãos no céu, exaltado seja Deus. Que a graça, a paz, a mais doce consolação do Espírito Santo estejam com todos. Todos dizem? Amém. O Senhor é meu pastor. Aleluia. Estamos terminados. Não sai sem cumprimentar o Senhor em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, tá bom? Grandemente você, sua casa, toda a sua família. Opa! Mais uma vez.
Opa! Eu vou levar o rapaz pra casa. Levar ele aqui. Que é o cara. Vai falar. Som. Já, mas não tem problema. Continue pousando na palavra dele. Glória a Deus. Vai ser o barco. Bora! Deus abençoe. Essa aqui é Ô Cid. Um abraço, Vai juntar? Muito obrigado, palavra tremenda. Eu recebi, olha, quando eu vi o seu vídeo, eu vi agora. Muito bom. Vamos lá. cadê a chave, Deus abençoe. Valeu, querido. Vamos ver qual é a chave, filha. Eles vivem trocando de cartada, troca para cima, troca para baixo. Estão demorando porque quebrou o caminhão. Eles estão lá em Itajaí.